A revista americana Newsweek informou que as Filipinas estão se preparando para uma possível guerra com a China, segundo Jeong-sik, do Sensor Studio. No Mar do Sul da China, a China ameaça as Filipinas, que em resposta cooperam com Taiwan e mostram esforços para conter a China. Hoje vamos explorar esse assunto em detalhes. Confira agora. Como muitos sabem, o conflito entre China e Filipinas no Mar do Sul da China está se agravando. Devido a isso, as Filipinas buscam apoio dos Estados Unidos da América. Segundo a Associated Press e outros veículos internacionais, os Estados Unidos da América pretendem construir 2 bases de manutenção naval nas Filipinas. A Embaixada dos Estados Unidos da América nas Filipinas afirmou que a construção dessas instalações de manutenção naval reforçará a cooperação entre os aliados para um Indo-Pacífico livre e aberto. As 2 instalações de atracação poderão fazer manutenção em diversos tipos de embarcações de até 73 metros de comprimento. As instalações estão sendo construídas perto do Mar do Sul da China, onde há disputas entre China e Filipinas. Isso é visto como uma forma de conter a China. Essas instalações são usadas principalmente para manutenção de embarcações, mas também podem servir como depósitos de suprimentos. No entanto, como só podem realizar manutenção em embarcações de pequeno porte, navios maiores, como navios de guerra, não podem ser atendidos aqui. O depósito de suprimentos também pode funcionar como base de abastecimento emergencial. O presidente filipino, Marcos, empossado em 2022, adotou uma política externa mais alinhada aos Estados Unidos da América, diferentemente de seu antecessor Duterte, que era mais pró-China. Porém, após a troca de governo, ficou evidente a postura anti-China, com o reforço da cooperação em segurança com os Estados Unidos da América e o Japão. Eles chegaram a definir legalmente a soberania sobre áreas do Mar do Sul da China. A situação é tão rígida que chegaram a sugerir o envio de tropas para ajudar Taiwan, caso a China invada a ilha. Isso não é só uma opinião minha. Essas palavras vieram diretamente dos principais líderes das Filipinas. O ministro da Defesa das Filipinas, Gilberto Teodoro, declarou em entrevista que ignorar que a segurança de Taiwan impacta as Filipinas é desconsiderar a realidade. Romel Browner, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas das Filipinas, mencionou que se algo acontecer em Taiwan, a intervenção será inevitável e que estão preparando planos de ação relacionados. Até mesmo o ministro da Defesa das Filipinas, Teodoro, afirmou que as Filipinas têm o direito de acalmar as relações com Taiwan devido às ações da China no Mar do Sul da China. Ele admitiu que isso pode irritar a China, mas disse que as tentativas das Filipinas de apaziguá-la não surtiram efeito, justificando a necessidade de se aproximar de Taiwan. Isso se deve aos recentes sinais de aproximação das Filipinas com Taiwan. De acordo com o Washington Post de 14 de julho, estudiosos ligados ao Ministério da Defesa das Filipinas e altos oficiais militares de Taiwan se encontraram, discutiram a situação de segurança atual de Taiwan e concordaram em reforçar a cooperação marítima. A Guarda Costeira das Filipinas e de Taiwan estão reforçando as patrulhas conjuntas no Estreito de Bashi, localizado entre os 2 países. As Filipinas também demonstram intenção de apoiar Taiwan ao máximo possível. Recentemente, forças navais da Coreia, Estados Unidos da América, Filipinas e Japão realizaram um treinamento conjunto nas Filipinas. O treinamento KAMANDAG contou com a participação de oficiais da Marinha e dos fuzileiros navais de Taiwan como observadores. Apesar dos militares filipinos declararem que o treinamento não visava nenhum país em particular, especialistas sugeriram que o exercício parece ser uma resposta a uma potencial invasão chinesa em Taiwan. Filipinas e Taiwan também estão se aproximando diplomaticamente de forma notável. Antes, o governo filipino evitava contatos oficiais com Taiwan, considerando a relação com a China. Sob a política de uma só China, que não reconhece Taiwan como país, as Filipinas limitavam reuniões oficiais ou intercâmbios com autoridades taiwanesas. Isso era parte de uma diplomacia de equilíbrio, buscando não irritar a China, apesar das constantes tensões entre os países no Mar do Sul da China. Contudo, após o presidente Marcos assumir o poder, essa postura mudou notavelmente. O presidente Marcos suspendeu as restrições que impediam o contato com autoridades taiwanesas. Isso não é apenas uma mudança de procedimento, mas uma forte mensagem de que o governo filipino não mais dependerá somente da pressão diplomática da China. A remoção da medida, que funcionava como uma proibição informal de relações diplomáticas, sinaliza a ampliação da cooperação entre os 2 lados. Além disso, permitir a entrada de taiwaneses nas Filipinas sem visto é uma mudança altamente simbólica. Aparentemente, a razão foi econômica: atrair investimentos e turistas de Taiwan. Porém, avalia-se que a medida oficializou e institucionalizou ainda mais as relações com Taiwan, que está em confronto com a China.
Essa medida permite a permanência dos cidadãos taiwaneses e garante sua segurança e direitos nas Filipinas, sendo vista por Taiwan como uma oportunidade para conquistar confiança em segurança e diplomacia. Além disso, essas medidas também servem como base diplomática de apoio à cooperação em segurança e defesa entre Taiwan e as Filipinas. É cada vez mais evidente que os dois países estão aprofundando suas relações diplomáticas na sociedade, além do turismo e cooperação econômica. Com o recente fortalecimento da cooperação militar, patrulhas conjuntas e troca de informações estratégicas entre os dois países, essa mudança na política externa é vista como uma estratégia diplomática coordenada que legitima tais ações perante a comunidade internacional. Essas medidas não contestam o princípio de uma só China, mas na prática reconhecem a identidade independente de Taiwan e sua capacidade de cooperação em segurança. Para a China, é uma movimentação diplomática extremamente sensível. Por isso, o governo chinês já emitiu advertências, usando expressões como "parem com as brincadeiras com fogo", além de protestos públicos. A recente mudança de diretriz diplomática das Filipinas é considerada um ponto de virada estratégico na diplomacia de segurança e uma medida simbólica que forma um novo eixo de contenção contra a China. Apesar do risco de conflitos diplomáticos com a China, as Filipinas demonstram forte determinação em expandir sua segurança e autonomia diplomática. O motivo pelo qual as Filipinas estão contendo a China é simples. A China tem agido de maneira excessivamente agressiva e dominante no Mar do Sul da China. Em 15 de julho, um navio da Guarda Costeira Filipina patrulhava perto do Recife de Scarborough quando se deparou com 2 navios da Guarda Costeira chinesa. Os navios chineses navegaram próximos ao navio filipino por 30 minutos, ameaçando-o. Além disso, navios da Guarda Costeira Chinesa têm sido frequentemente observados disparando canhões de água contra embarcações filipinas. É comum ver ambos os países exibindo bandeiras nacionais e fotografando nos recifes do Mar do Sul da China, evidenciando uma disputa de nervos. Para as Filipinas, a China representa a maior ameaça. Por isso, as Filipinas estão enfrentando essa situação não se curvando à China, mas sim fortalecendo a cooperação com os Estados Unidos e também com Taiwan. Ademais, o sul de Taiwan e a capital filipina distam apenas 350 quilômetros em linha reta. Em Taiwan, vivem cerca de 150 mil trabalhadores filipinos. Então, se ocorrer uma invasão chinesa a Taiwan, as Filipinas, inevitavelmente, acabarão se envolvendo indiretamente. Portanto, eles estão fortalecendo o progresso com Taiwan. As Filipinas estão fortalecendo seu poder militar. Até cerca de 10 anos atrás, o país praticamente não tinha força naval significativa. Eles possuíam apenas 3 navios de patrulha costeira doados pelos Estados Unidos da América e alguns barcos menores com metralhadoras. Em 2022, quando o presidente Marcos assumiu o poder, as Forças Armadas das Filipinas começaram a fortalecer seu poder militar, quase reconstruindo o exército do zero, através de um projeto de modernização iniciado pelo presidente. Com isso, investiram fortemente no orçamento militar. Destaca-se a cooperação entre Coreia do Sul e Filipinas. Recentemente, a Coreia do Sul e as Filipinas fecharam um acordo para exportar 12 caças leves FA-50 para as Filipinas. Os 700 milhões de dólares, cerca de 1 trilhão de won, é o maior resultado de exportação de defesa em 2025. Além disso, os caças leves FA-50 que já possuíam continuam sendo atualizados, aumentando o poder aéreo das Forças Armadas. Nos últimos 10 anos, as Filipinas importaram 3 bilhões de dólares em produtos de defesa sul-coreanos, sendo o maior parceiro de cooperação em defesa do Sudeste Asiático. As Filipinas compraram FA-50 da Coreia do Sul em 2014, usando-os efetivamente contra rebeldes, aumentando seu interesse em armas sul-coreanas. A Marinha das Filipinas encomendou à Coreia 2 destroyers antiaéreos da classe Miguel Malvar, os maiores navios de combate da Marinha, e 6 navios polivalentes de 2.200 toneladas. O projeto de aquisição de submarinos está em andamento, com os sul-coreanos sendo fortes candidatos. Recentemente, o sistema antinávio mais avançado dos Estados Unidos da América, o Nemesis, também foi implantado nas Filipinas. Além disso, sabe-se que o Japão exportará 6 fragatas desativadas para as Filipinas. 6 fragatas da classe Abukuma devem ser exportadas para as Filipinas. Como essas fragatas foram operadas por mais de 30 anos, é incerto se serão realmente úteis contra a marinha chinesa. Para as Filipinas, cada fragata antiga é crucial.
não é momento de ser seletivo. Naturalmente, a China tem demonstrado forte oposição e preocupação em relação ao recente fortalecimento da cooperação militar das Filipinas com Taiwan, ao reforço das alianças de segurança com os Estados Unidos e o Japão e ao aumento significativo do poder militar filipino. A declaração mais direta veio do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Gao Zhaokun. Em coletiva, o porta-voz Gao Zhaokun afirmou que Taiwan é central para os interesses da China e advertiu as Filipinas para não provocarem nem brincarem com fogo em relação a essa questão. Para a China, Taiwan não é apenas uma questão diplomática, mas um símbolo de integridade territorial e unificação nacional. Para o governo chinês, o fortalecimento da cooperação diplomática ou militar de outros países com Taiwan é considerado um sério desafio à sua existência e legitimidade. Em especial, a participação ou cooperação das Filipinas com Taiwan em exercícios militares conjuntos com países aliados ocidentais, como os Estados Unidos e o Japão, é vista pela China como uma atitude que ultrapassa um limite inaceitável. As Filipinas, ignorando os avisos da China, estão fortalecendo seus laços físicos e institucionais com Taiwan, como se quisessem demonstrar sua posição para todos. Em resposta a isso, a reação da China também está se tornando cada vez mais agressiva. Hao Gang, porta-voz do Ministério da Defesa da China, acusou as Filipinas de se tornarem cúmplices dos Estados Unidos da América, desestabilizando a região. Isso não é apenas um protesto diplomático, mas uma mudança de percepção, vendo as Filipinas como um inimigo estratégico. A expressão envolvido totalmente na guerra é vista como uma crítica de que as Filipinas estão agindo como um braço dos Estados Unidos da América, dando motivos para um conflito militar. Recentemente, confrontos físicos entre a Guarda Costeira da China e a Marinha das Filipinas têm sido frequentes nas águas próximas às Filipinas, com incidentes de quase colisão entre embarcações dos dois países se repetindo durante protestos. A China condena as ações filipinas como provocações, enquanto as Filipinas alegam estar defendendo sua soberania marítima, intensificando as acusações mútuas. Com a sensibilidade extrema da China e a postura independente e firme das Filipinas em conflito, o Mar do Sul da China está se tornando um barril de pólvora tenso. É curioso a China reagir assim, já que a cooperação militar entre Filipinas e Taiwan é, em grande parte, consequência das próprias ações chinesas. Se a China não tivesse causado tantos problemas no Mar do Sul da China e rejeitado a mão estendida das Filipinas, estas provavelmente não teriam cooperado com Taiwan, nem fortalecido tanto seu poder militar. O fato de o presidente Duterte ter seguido uma linha pró-China já responde à questão. A expansão marítima excessiva da China e sua diplomacia agressiva levaram as Filipinas a se voltarem para o Ocidente e Taiwan. As Filipinas seguem fortalecendo seu poderio militar e até afirmaram que interviriam em Taiwan em caso de invasão. O que acham da situação atual? Deixem suas opiniões nos comentários. Encerro o vídeo por aqui. Obrigado!